Olá, meninos, meninas. Aqui é o professor Márcio, professor de farmacologia. Hoje nós vamos falar sobre farmacologia de íons minerais e a renovação óssea. Basicamente, nós vamos dar ênfase ao íon cálcio, né? E também nós vamos estudar o seu efeito, a sua homeostasia no organismo. E em relação às doenças, nós vamos abordar mais o raquitismo, né, deficiência de vitamina D, e também vamos abordar a osteoporose. Tá? Então, o nosso principal elemento de estudo aqui hoje é o cálcio. Tá? Nós vamos ver que o cálcio é um dos minerais mais abundantes no nosso corpo, né? Está presente em praticamente todas as células, encontra-se na forma de depósito nos ossos e ele exerce diversas funções importantíssimas no nosso organismo. Por exemplo, ele faz parte do componente do fluxo de membranas excitáveis, por exemplo, dos neurônios, né? Também está relacionado diretamente à contração muscular. O influxo de cálcio faz com que a contração muscular seja intensa, seja exercida, né? Os filamentos de actina e miosina dependem do mineral cálcio, né? O cálcio, na sua forma ionizada, cálcio 2+, né? Lembrando que o cálcio é um metal da família 2A, tá? Então ele faz duas ligações, né? Ligações metálicas, enfim. Outra função importante do cálcio é a fusão e liberação de vesículas de armazenamento, por exemplo, o lisossoma, né? Atua também como segundo mensageiro, levando as informações para o núcleo da célula, atua também na coagulação sanguínea, é de extrema importância para o processo de coagulação ocorrer, né? E a sua função mais importante é que nós hoje vamos dar mais ênfase, é a de sustenta a formação contínua e a remodelagem do esqueleto ósseo. Tá? Então, dando uma relembrada aqui no nosso esqueminha, né, sobre os níveis sanguíneos e o reservatório de cálcio, uma pessoa normal, uma pessoa saudável, ela necessita ingerir 1 grama, né, 1000 miligramas de cálcio dia. Esse cálcio ele entra no trato gastrointestinal. No intestino, nós absorvemos fisiologicamente 300 miligramas, tá? Esses 300 miligramas caem na corrente sanguínea, vão manter o nível de cálcio no nível ótimo, que nós chamamos de calcemia, tá? O nosso organismo diariamente filtra cerca de 10 gramas de cálcio por dia no sistema renal. Normalmente, desses 10.000 miligramas, 9,8 gramas, 9.800 miligramas são reabsorvidos e eliminados 200 miligramas. Uma outra fração pode ser secretada direto no intestino e eliminando direto com as fezes, tá? Cerca de 500 miligramas por dia são incorporados à matriz óssea e 500 miligramas por dia volta para a corrente sanguínea. Então, o osso ele está sendo constantemente renovado. Duas células se destacam nesse processo. Os osteoblastos, que vão formar a matriz óssea captando o cálcio do sangue, e os osteoclastos, que vão reabsorver essa matriz óssea e liberar o cálcio para o sangue. Quem controla essa função principalmente é um hormônio liberado pela paratireoide, que é o paratormônio ou PTH. O paratormônio tem a função de manter o nível de cálcio estável no sangue. O paratormônio é o principal responsável por manter a calcemia. Ok? Então, imaginando num ambiente perfeito, depois que o indivíduo alcança a sua idade adulta, em que ele não terá mais crescimento ósseo, teoricamente, esse indivíduo ele recicla o cálcio do seu organismo. Ele absorve 200 miligramas dia e absorve os 300 miligramas e elimina na urina 200 e no intestino 300. Ou seja, o que ele absorve, ele elimina. Ele apenas recicla o cálcio no seu organismo. Observa que a ingestão de 1000 miligramas ocorre a excreção de 800 mais 200. Isso no indivíduo
indivíduo normal, certo? O que nós vamos avaliar e nós vamos estudar hoje aqui é quando ocorre um desequilíbrio entre a absorção através dos nutrientes e o excesso de eliminação. Lembrando também que o paratormônio ele pode exercer a sua ação diretamente nos ossos, aumentando a incorporação ou diminuindo, aumentando a eliminação de cálcio para o sangue. Ele pode atuar diretamente nos rins, controlando essa reabsorção e, consequentemente, a sua excreção. Tudo no sentido de manter o equilíbrio do cálcio no sangue, e ele também, através da ativação de uma enzima no rim, controlar a ação da vitamina D, a 1,25 de hidroxivitamina D, também conhecida como calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. A vitamina D vai agir especificamente no enterócito, aumentando a sua absorção ou a eliminação de cálcio. Então, entenda bem, isso é muito importante. A vitamina D ativada na sua última etapa de ativação, ela depende diretamente da ação do paratormônio sobre os rins, ativando a sua conversão em calcitriol. Tudo bem? No plasma sanguíneo, o cálcio não fica livre totalmente, né? O nosso organismo, lança mão de um mecanismo de complexação, de ligação a proteínas plasmáticas, no sentido de que, para que o organismo entende que ele precisa fazer um reservatório de proteínas? Exatamente para evitar oscilações, aumento brusco das concentrações de cálcio, que é ruim, e queda brusca da concentração de cálcio, que também é ruim. Então, 50% do cálcio ionizado no plasma, 50% do cálcio se apresenta ionizado no plasma. Os outros 50% se apresentam ligados às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina e as globulinas, e 10% complexado na forma de fosfato, ou seja, na forma de reservatório. No momento em que eu tenho uma demanda pelo cálcio plasmático, a concentração ionizada ela é suprida exatamente pelo cálcio ligado às proteínas plasmáticas. Isso nos dá uma certa estabilidade nas concentrações de cálcio do organismo, que favorece, favorece uma concentração mais homogênea, favorece a calcemia, certo? Já nos ossos, o cálcio se apresenta ligado ao fosfato, formando uma matriz óssea conhecida como hidroxipatita. Tá? Quem é que forma essa matriz óssea? É o osteoblasto. Ele sintetiza a hidroxipatita através da ligação do cálcio com o radical fosfato. Tá? Então, o grande formador da matriz óssea é o osteoblasto. Ao contrário, a célula responsável por reabsorver essa matriz é o osteoclasto. Nós vamos ver um pouco mais adiante, né? O cálcio plasmático, como eu falei, ele é regulado através de hormônio. Um dos hormônios é o paratormônio, liberado pelas glândulas paratireoides. A função do paratormônio é manter a homeostase do cálcio no sangue, aproximadamente 10 mg por decilitro de sangue. No momento em que essa concentração cai no sangue, esse sangue, quando passa pela tireoide, as glândulas paratireoides identificam essa queda na concentração de cálcio, libera o paratormônio que vai agir basicamente em dois órgãos. Um, no sistema ósseo, estimulando a reabsorção óssea e jogando mais cálcio para o sangue. Outra, no rim, aumentando a reabsorção de cálcio e também ativando a 1,25-hidroxilase, que vai fazer a conversão do colecalciferol em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. A vitamina D vai agir direto no intestino, aumentando a absorção do cálcio alimentar. Então, através desse mecanismo, o paratormônio e a vitamina D, que são essenciais para manter o nível de cálcio homeostase no sangue. Tá?
Um outro elemento importante para a formação da matriz óssea é o fosfato. Porém, o fosfato a gente não dá muita importância em relação à reposição nutricional, porque ele está presente em praticamente todos os alimentos. Ele corresponde a 80% do fósforo total encontrado nos ossos, tá? E também é extremamente importante para regular a atividade enzimática e energética. O fosfato forma o ATP, adenosil trifosfato, que é a fonte de armazenamento de energia das mitocôndrias, certo? Também é importante para a formação do tampão fosfato urinário. Né? Então, lembrando que o paratormônio, liberado pelas glândulas paratireoides, eles regulam o cálcio plasmático, definem a reabsorção ou a formação óssea, também controlam a excreção ou a reabsorção de cálcio nos rins, controla a conversão do colecalciferol, que é a provitamina D3, em calcitriol, que é 1,25 de hidroxivitamina D3, que é a formativa da vitamina D3, que vai aumentar a absorção de cálcio intestinal, né? Então, diretamente, controla a absorção do cálcio no trato gastrointestinal. Então, relembrando, que nas paratireoides, na hora que o nível de cálcio cai no sangue, as paratireoides liberam o paratormônio que vão agir nesses 3 órgãos-alvo com o sentido de aumentar o nível de cálcio no sangue. Bom, esse cálcio não pode subir até acima de um determinado limite. Quando isso acontece, a própria tireoide libera um outro hormônio, né, a calcitonina, que faz exatamente um efeito contrário do paratormônio. Aumenta a deposição de cálcio nos ossos, ou seja, resgata esse excesso de cálcio livre no sangue e deposita nos ossos, diminui a absorção do intestino de cálcio e diminui a reabsorção de cálcio no rim. Então, esse equilíbrio é que mantém a saúde a concentração plasmática de cálcio e a saúde do sistema ósseo. Tá? Como a vitamina D ela é importantíssima na anexação do cálcio da alimentação, nós temos que dar uma ênfase direta à vitamina D. A vitamina D nós podemos sintetizar no nosso organismo, no fígado, através do colesterol, podemos adquirir da alimentação, de origem animal e de origem vegetal. Então, nós podemos ter a linha vitamina D3 de origem animal e sintetizada no próprio organismo, e a vitamina D2 adicionada da alimentação oriunda de vegetais. O produto final é o mesmo, tá? Então, não importa a origem da vitamina, o produto final e a ação das duas, tanto da vitamina D3 quanto da vitamina D2, é exatamente a mesma. Então, a vitamina D2, oriunda da alimentação ou sintetizada no nosso próprio organismo, ela é chamada de provitamina D3 e ela precisa passar pela pele para sofrer a ação dos raios ultravioletas do tipo B. Essa radiação na pele faz com que a provitamina D3 seja convertida em vitamina D3 ou colecalciferol. Esse colecalciferol passa no fígado, sofre a ação da 25-hidroxilação, da 25-hidroxilase, uma enzima que vai adicionar nesse segmento, no carbono 25 da vitamina D3, um radical hidroxila. Depois do fígado, esse calcifediol ou a 25-hidroxivitamina D3 precisa passar também pelos rins para sofrer a ação de outra enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. Essa enzima é que o paratormônio controla. Então, essa enzima ela só é expressa por ação do paratormônio. Lembra que o paratormônio age no rim, convertendo o colecalciferol, 25-hidroxivitamina D, em vitamina D3? Essa enzima, quem controla é o paratormônio. Então, a conversão da 25-hidroxivitamina D3 pela 1-alfa-hidroxilase, formando o calcitriol, que é a vitamina D ativa, que vai lá no intestino, no enterócito, aumentar a captação de cálcio, é controlada diretamente pelo paratormônio, correto? Então, veja bem, para a vitamina D
estar ativa no nosso organismo, ela precisa sofrer 3 etapas. A primeira e uma etapa limitante é a conversão através da radiação ultravioleta B. Por que limitante? O que acontece hoje com a população? Hoje a população está usando mais protetor solar, mais filtro solar. Isso, diversos estudos comprovam que isso está ocasionando uma baixa concentração de vitamina D ativa no sangue dessas pessoas, desses indivíduos. O medo de desenvolver câncer de pele ou os efeitos lesivos da radiação ultravioleta, como melasma, a degradação do colágeno, da elastina, consequentemente aparecimento de ruga, está fazendo essa população a utilizar mais protetor solar. O protetor solar, o FPS, indica quantas vezes esse produto protege contra a radiação ultravioleta B. Um FPS 30 protege até 95% a passagem da radiação ultravioleta B na pele. Como que nós vamos converter a provitamina D3 em vitamina D3 sem essa radiação necessária? Então, isso é um fator limitante. Naturalmente, os indivíduos estão tendo níveis baixos de vitamina D exatamente pelo hábito de vida e pela forma como que esse indivíduo leva a sua vida. O uso de fotoproteção, o uso de roupas de manga comprida. A roupa é um protetor natural da pele, ela impede a passagem dos raios ultravioletas. Isso faz com que esses indivíduos tenham uma diminuição da conversão da provitamina D3 através da sua etapa limitante. Tá? Uma das formas é nós fornecermos a esses indivíduos já o colecalciferol, que apenas sofre ação da 1,25-hidroxilase no rim, ou diretamente o colecalcitriol, né? Ou o calcitriol diretamente a forma ativa da vitamina D3, que independe da ação do paratormônio. Se eu suplemento direto a forma ativa da vitamina D3, esse indivíduo não precisa da ação do paratormônio. Então é óbvio que o prescritor, o profissional da área de saúde, vai observar qual é a carência desse indivíduo. Ele tem uma produção normal de paratormônio, então eu vou fornecer para ele, suplementar o colecalciferol. Certo? Não, esse indivíduo também tem problemas, tem hipoparatiroidismo, então eu já vou fornecer, já vou suplementar esse indivíduo diretamente com a vitamina D3 ativa. Tá? Então, observar qual é o hábito do seu paciente. Né? O paciente tem vitamina D3 baixa e usa fotoproteção todos os dias, tem que suplementar esse indivíduo ou com o colecalciferol ou com o calcitriol. Certo? Então, a vitamina D3, a conversão da 25-hidroxivitamina D3 em 1,25-hidroxivitamina D3, que é a forma ativa, ela está diretamente relacionada com a ação do paratormônio. Com a queda do paratormônio, essa conversão é bloqueada. Com o aumento do paratormônio no sangue, essa conversão é estimulada e tem um aumento da captação de cálcio do sangue. Desempenha um papel ativo no metabolismo do cálcio, óbvio, é ela que faz a absorção do cálcio exógeno, ou seja, aquele cálcio adquirido pela alimentação. Tem uma ação hoje mais hormonal do que vitamínica, tá? Então, alguns autores e alguns estudiosos já tratam a vitamina D como um hormônio e não mais uma simples vitamina, pois ela age diretamente em receptores de membrana, aumentando a transcrição, né? O VDR, receptor de vitamina D, que também é expresso em várias células do nosso corpo. Não apenas nos osteoblastos e osteoclastos. Tá? A vitamina D ela encontra receptor em diversas células do nosso organismo. Então, qual seria a dose ideal? É uma polêmica, porque isso vai depender do hábito de vida do seu paciente, do nível plasmático da vitamina D3, da saúde da tireoide, da saúde da paratireoide, do hábito alimentar desse indivíduo. Então, caso a caso, o prescritor deve avaliar esse contexto geral para definir qual é a dose de reposição, que pode variar desde 200 UI dia até 10.000 UI dia. Então, isso vai depender do seu paciente. Né? Relembrando então que a provitamina D3 precisa sofrer a ação da radiação ultravioleta B, tá? E assim converter em vitamina D3. Essa vitamina D3 precisa passar pelo fígado, tá? Ela pode ser sintetizada endogenamente ou oriundo da dieta, tá? Nos rins, pela ação do paratormônio,
tá? Essa 25-hidroxivitamina D3 vai sendo convertida na sua forma ativa. Isso pode aumentar a captação intestinal, tá? Ou aumentar a mobilização do cálcio armazenado. Tudo com o intuito de manter as funções metabólicas. Lembra que nós falamos que o cálcio não é só importante para os ossos, é importante para a contração muscular, é importante para diversas funções do nosso organismo, para manter a saúde óssea e as funções neuromusculares. Tá? Esse esqueminha aqui eu coloquei para mostrar que a vitamina D3 não tem ação apenas nos ossos. Então, olha só, acompanha aqui. A vitamina originária do colesterol sendo convertida em pré-vitamina D3, né? A vitamina D3 em si, através da dieta e da formação endógena, ela precisa sofrer a hidroxilação primeira no fígado, tá? Formando o colecalciferol, que já tem funções, né, em células cancerígenas, diminuindo a sua ativação, diminuindo a migração, diminuindo a proliferação. Então, a vitamina D ela é importantíssima para manter a saúde de células neoplásicas, né, evitar a formação de neoplasia. Também na célula, por exemplo, no fibroblasto, ela pode aumentar a elastogênese, aumentar a sua viabilidade, diminuir a deposição de cálcio nessas próprias células, que isso inviabiliza a célula. Quando convertida pelo rim, ela formando a sua forma ativa, além de manter a saúde dos ossos, ela diminui o triglicerídeo, a vitamina D3 ativa diminui o triglicerídeo circulante, aumenta a relação de HDL para LDL, também aumenta no pâncreas a liberação de insulina. Isso faz com que seja depositado uma menor quantidade de glicose no tecido adiposo, fazendo a gliconeogênese e fazendo a nova formação de gordura. Na célula muscular, ela diminui a resistência periférica da insulina, aumentando a ação da GLUT4, captando mais glicose, formando mais ATP. A vitamina D3 também aumenta a conversão das células TREL-P1 e 2. Isso faz com que diminua as células pró-aterogênicas, formando mais células anti-aterogênicas, diminuindo a liberação de interleucinas inflamatórias e aumentando a liberação de interleucinas anti-inflamatórias. Ajuda também a conversão do macrófago M2 em M1, que é anti-aterogênico. Então, veja bem, se você pega um indivíduo com síndrome metabólica, que é hipertensão, que é aumento da resistência periférica à insulina, ou seja, diabetes, e aterosclerose, o déficit de vitamina D3 ativada, esse indivíduo vai apresentar uma baixa concentração de vitamina D3. Só com a suplementação, só com a reposição, você já melhora toda a condição desse indivíduo. Diversos profissionais já estão tratando doenças autoimunes ou relacionadas ao sistema imunológico com altas doses de vitamina D3. Aumenta a formação de células anti-inflamatórias em relação às células inflamatórias. Então, olhar para a vitamina D apenas com a função de manter a saúde óssea é um equívoco hoje em dia. Ela atua em diversos setores do nosso organismo. Falar sobre a vitamina D3 é papel para mais uma aula gigantesca. Então, vamos limitar apenas esse papel efetivo da vitamina D3. Então, cuidado com o seu paciente com baixos níveis de vitamina D. Recomendo que todo paciente acima de 30 anos seja investigado a concentração plasmática do calcitriol, certo? Bom, em relação à fisiologia do osso, nós acabamos de falar que duas células são essenciais, os osteoclastos, que têm função de renovar a matriz, liberando cálcio para o plasma, e os osteoblastos, aumentando a captação de cálcio do plasma, reconstituindo a matriz. O desequilíbrio entre essas células, que sofre regulação hormonal, principalmente de um hormônio nas mulheres chamado estrógeno, o déficit de estrógeno desequilibra esse controle e aumenta a perda óssea, principalmente em mulheres menopausadas, pode desequilibrar essa situação, tá? Os principais distúrbios da homeostasia mineral do osso é a hipercalcemia, ou seja, a concentração elevada de cálcio no plasma, a hipocalcemia, que é o contrário, a hipovitaminose D, que nós acabamos de ver agora, que tem diversas funções no nosso organismo como um todo, e aonde nós vamos dar uma atenção maior, que é a osteoporose, né, que está relacionado tanto à idade do indivíduo, tá, tanto em homens quanto em mulheres. Indivíduos acima dos 50, 60 anos apresentam naturalmente uma perda óssea,
óssea, e principalmente em mulheres menopausadas, em que a queda do estrógeno é acentuada. Essa queda do estrógeno faz com que esses indivíduos comecem a ter perda óssea. Tá? Então, a definição para osteoporose é o tipo mais comum de doença óssea metabólica, caracteriza-se pela redução simultânea do mineral e da matriz óssea. Em consequência, ocorre a redução da quantidade do osso, que apesar disso possui uma composição normal. Então, a osteoporose deixa o osso mais poroso, deixa o osso mais frágil. Tá? Quais são esses fatores de risco para a osteoporose? Principal, menopausa. Então, todo paciente mulher que está entrando na menopausa, começar a investigar a saúde dos ossos, a concentração do paratormônio, a concentração do calcitriol, para investigar se há necessidade de fazer reposição de algum desses elementos, de repor o mineral, de repor o hormônio, de repor o estrogênio. Tá? Essa é uma investigação importantíssima. A osteoporose, ela diminui tanto o osso medular ou trabecular, quanto o osso cortical, tá? Observa que a diferença é brutal de um osso osteoporótico para um osso hormonal. Outro fator de risco também da osteoporose é o envelhecimento, que pode acometer tanto mulheres quanto os homens. Olha, uma mulher menopausada com processo de envelhecimento, a chance de desenvolver osteoporose é muito intensa. A hereditariedade, a dieta pobre em cálcio, principalmente nos primeiros anos de vida, enquanto essa matriz óssea está sendo formada, tá? Excesso de fumo e álcool, a gente sabe que o álcool depleta cálcio do organismo. Situações de mobilização prolongada em indivíduos acamados também pode desenvolver osteoporose. Alguns medicamentos como o glicocorticoide, tá? Os glicocorticoides fazem perda óssea por eliminação de cálcio no sistema renal, e o exercício físico. A falta do exercício físico também pode provocar uma fraqueza muscular e, obviamente, fraturas desses indivíduos com osteoporose. A fisiopatologia nós já descrevemos da osteoporose, pode ocorrer por uma queda na síntese de vitamina D ou falência renal, diminui a concentração de calcitriol, diminui a absorção de cálcio, ocorre um balanço negativo, perda óssea. Essa é a osteoporose conhecida como tipo 2, dependente de fatores nutricionais. E a osteoporose tipo 1 é dependente de fatores estrogênicos. A deficiência de estrógeno diminui a absorção de cálcio, aumenta a reabsorção óssea e aumenta a eliminação de cálcio urinário. Tudo isso leva a uma perda óssea. As manifestações clínicas normalmente são assintomáticas, só é observado quando o indivíduo começa a ter dor na coluna vertebral por perda óssea ou fratura no punho, quadril, pelve, costelas e útero. Tá? Algumas causas secundárias da osteoporose são drogas, hipogonadismo, abuso de álcool, deficiência de vitamina D3, hiperparatireoidismo, hipercalciúria, enfim. São diversas as causas secundárias, certo? O diagnóstico normalmente é feito pela densitometria óssea, tá? E isso é através de um score em relação ao indivíduo normal. Indivíduo que apresenta de 1 a 2,5 desvios padrões em relação ao indivíduo normal apresenta osteopenia, acima de 2,5 osteoporose e acima de 2,5 com fratura osteoporose estabelecida. Tá? Então vamos para o que interessa. Como que a gente trata a osteoporose? Quais são os medicamentos disponíveis para tratamento? Primeiro é suplementar o cálcio. Né? O indivíduo é conhecido, é sabido que mesmo em indivíduos normais, a suplementação do cálcio, você melhora a formação da matriz óssea, mas qual cálcio eu devo suplementar? O cálcio inorgânico ou o cálcio orgânico? Eu recomendo fortemente que a reposição seja feita pelo cálcio orgânico. O que é o cálcio orgânico? É o átomo de cálcio ligado a 2 aminoácidos. Pode ser o aminoácido glicina, pode ser a glutamina, pode ser a treonina. O mercado hoje está cheio de cálcio orgânico. Então eu sempre sugiro a reposição do cálcio ligado a algum aminoácido, porque o próprio enterócito ele capta esse aminoácido ao invés de captar o cálcio íon, certo? Então independe da ação da vitamina D. Se você associar a vitamina D ao cálcio orgânico, aumenta sim a captação do cálcio. A dificuldade do cálcio inorgânico é porque por exemplo, o carbonato de cálcio, que é o mais comum hoje, é mineral utilizado para reposição, ele é insolúvel. O cálcio inorgânico é insolúvel. Se essa substância não se solubiliza no líquido intestinal, como que ela vai ser absorvida? Se ela não estiver na forma ionizada, como que a vitamina D3 vai ativar a bomba de cálcio para captar esse cálcio no intestino? Então eu não vejo muito sentido repor cálcio através de minerais inorgânicos. Em contrapartida,
O cálcio ligado a um aminoácido, por exemplo, a glicina, o próprio enterócito capta esse aminoácido normalmente. Dentro da célula, ele faz essa hidrólise e libera o cálcio e íon na corrente sanguínea. Então, a gente observa na prática que a reposição do cálcio glicina aqui ao lado é muito mais biodisponível do que o cálcio inorgânico, ok? A reposição de estrógeno em mulheres menopausadas, o estrógeno inibe a reabsorção óssea, né, pelos osteoclastos em mulheres menopausadas, evita a perda do osso trabecular, recupera de 3 a 5% da massa óssea. O principal estrógeno utilizado na reposição são os estrógenos conjugados, que podem ser tanto via oral quanto via transdérmica, na pele ou intravaginal. Tá? O remédio de referência disponível em drogarias é o Premarin creme ou em comprimido. Cuidado com mulheres com um histórico de câncer de mama, que são sensíveis aos estrógenos, tá? E esses pacientes têm que ter muita cautela. E mulheres com um histórico de trombose, porque os estrógenos já são conhecidos como favorecem o aparecimento de trombose. Tá? Pode-se utilizar os moduladores seletivos do receptor de estrógeno, como o caso o tamoxifeno, que ele é um antagonista misto, ou seja, ele é antagonista do estrógeno no receptor do estrogênio na mama e é agonista do estrógeno no receptor do osso. Tá? O mais utilizado hoje, e sendo uma boa alternativa, é o haloxifeno. Ele é antiestrogênico, né? Inibe a reabsorção óssea por ser agonista do metabolismo do cálcio nos ossos, tá? O tratamento preventivo em osteoporose em mulheres, a dose usual são 60 miligramas dia, né? Quais são as precauções? Não deve ser usado junto com estrógenos, né? Pacientes com insuficiência renal grave, insuficiência hepática moderada, investigar sangramento no útero vaginal, tá? Algumas interações possíveis. Importante, eles não interagem com a varfarina, fenitoína e tamoxifeno, tá? Mas pode diminuir o tempo de protrombina. A colestiramida, que é um medicamento para diminuir a absorção do colesterol, ele pode reduzir a absorção do haloxifeno. Tá? Uma outra classe muito utilizada são os bifosfonatos. Tá? Os principais representantes dessa classe são o alendronato, o risedronato e ibandronato. Tá? Lembrando que a hidroxipatita é formado por pirofosfato. O que os bifosfonatos fazem? Eles têm uma estrutura muito semelhante, se ligam à hidroxipatita e impede a reabsorção óssea pelos osteoclastos. É como se fosse um super bonder. Ele cola mesmo na hidroxipatita e impede essa reabsorção. Então, mantém a matriz óssea formada. Tá? Então, derivados do ácido pirofosfato, né, do ácido pirofosfórico, atuam primariamente inibindo a reabsorção óssea, se ligam firmemente aos cristais de hidroxipatita, tá? Então, eles atuam como um adesivo, diminui os níveis séricos de cálcio, tá? Duração do tratamento em torno de 6 meses. O alendronato de sódio é o principal representante dessa classe, né? Pode ser usado de duas formas diferentes: 70 miligramas uma vez por semana, tá? Ou 10 miligramas todos os dias. Aparentemente, o uso diário diminui os seus efeitos colaterais. Tá? Ele é contraindicado em hipersensibilidade à fórmula, gravidez, lactação, insuficiência renal, inflamações agudas no trato gastrointestinal. É um problema dos bifosfonatos, tá? Eles causam irritação no trato gastrointestinal. Então, doses menores, mas diárias, diminui essas inflamações. Tá? Tem algumas precauções que devem ser avisadas ao paciente na hora que ingerir o alendronato de sódio, por exemplo. A cápsula deve ser ingerida com bastante líquido, nunca com leite, porque diminui a sua absorção. Tá? O paciente não deve deitar por 30 minutos. Como ele é irritante para o trato gastrointestinal, o paciente que sofre de refluxo, na hora que essa cápsula abre no estômago, esse refluxo pode lesionar a parede do esôfago. É uma recomendação importante: evitar a ingestão de alimentos, né, rico em cálcio, magnésio, ferro e antiácidos. Não ingerir alimentos 1 hora antes ou depois da ingestão. Tá? Então tem que ter, normalmente o paciente toma essa cápsula em jejum pela manhã com um copo duplo de água e evita que esse paciente deite por 30 minutos, tá? Porque o alendronato é irritante para a mucosa gastrointestinal, tá bom?
Alguns diversos efeitos adversos ele pode causar: náusea, vômitos, diarreia. Isso é muito comum no alendronato de sódio. No risedronato, esses efeitos colaterais já são menores, tá? Interação medicamentosa com sais antiácidos de cálcio, ferro e magnésio, e antibióticos aminoglicosídeos intensificam os efeitos hipocalcêmicos. Tá? Uma outra forma de você recompor a matriz é utilizar a calcitonina sintética ou a calcitonina derivada de humano, salmão ou enguia. A calcitonina de salmão é a mais utilizada. Ela apresenta cerca de 10 vezes a potência da calcitonina humana. Né? A calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide, né? Um polipeptídeo, diminui o nível sérico de cálcio, aumentando a fixação nos ossos. Inibe diretamente a reabsorção óssea pelo osteoclasto. Tá? Então, como eu disse, a mais utilizada hoje é a calcitonina de salmão. Importante, ela deve ser utilizada pela forma nasal ou injetável. Por quê? Como ela é um hormônio polipeptídico, ou seja, uma proteína, ela pode ser digerida, ela vai ser digerida pela pepsina, pelas enzimas estomacais, né, que digerem proteínas. Então, ela perde o seu efeito, ó, ela é rapidamente inativada. O uso deve ser nasal ou injetável, tá? Não atravessam a barreira hematoencefálica. A sua ação pode demorar meses. Aqui eu trouxe alguns exemplos. O Miacalcic da Sandoz é o principal representante dessa classe, tá? A vitamina D, eu já falei bastante sobre ela é importantíssima para aumentar a captação do cálcio no trato gastrointestinal. Cerca de 50% da população apresenta baixos níveis de vitamina D. As doses devem variar de 400 a 2.000 I dia. Tá? Um outro ativo disponível hoje no mercado é a ipriflavona, é um derivado da isoflavona, um fitoterápico sem efeito estrogênico, indicado para tratamento profilático da osteoporose. Ortopedistas com pacientes entrando na menopausa já fazem uso da ipriflavona, tá? Como uma forma profilática da formação da osteoporose. 200 mg dia por 6 meses. Esses são os dois representantes comercial desse elemento. O ranelato de estrôncio também é muito utilizado na prática, porque o estrôncio mimetiza a ação do cálcio, então ele forma a matriz óssea também, tá? É um metal alcalino da mesma família do cálcio, apresenta mimetismo estrutural e recompõe a matriz óssea. Doses de 2 gramas por dia, esse medicamento é o representante da classe. Tá? Na verdade, hoje, a terapia associada é a mais indicada para tratamento da osteoporose. Não utilizar os elementos, olha, em relação à formação da coluna espinhal e o tempo de tratamento. Isoladamente, a formação é menor. Na hora que você associa esses ativos, a formação é muito maior. Então, hoje, a busca pelo paciente, para o paciente na recomposição do tecido ósseo é extremamente importante, ok? Muito obrigado, gente. Uma boa aula para vocês. Bons estudos.